Segunda Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20, no Velho Testamento. De um lado fica Primeira Reis e do outro fica Primeiras Crônicas. Segunda carta aos Reis, capítulo 20. Farei a leitura. O capítulo 20 diz assim, verso 1 até o 11, diz assim: Neste tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti, Senhor, com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. E antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de meu nome, e por amor de meu servo Davi. Isaías disse mais: pegue uma pasta de figo. E eles pegaram e puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá da parte do Senhor, para indicar que ele cumprirá a sua promessa. Você quer que a sombra adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada do sol sobre o relógio de Acais. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que estava acontecendo aqui, Ezequias é o rei de Judá, de Jerusalém, reinou em Jerusalém. O rei Ezequias é filho de um dos piores reis. Antes dele, foi o pai dele. O pai dele construiu muitos altares para os deuses estrangeiros. Fez o que o Senhor reprovava. Só que Ezequias não seguiu o caminho do seu pai. Ezequias fez ao contrário do seu pai. Ele derrubou todos os altares que o seu pai tinha levantado para os deuses estrangeiros. E edificou o templo para o Senhor. E ali ele honrava o Senhor, andava no caminho do Senhor, era um homem fiel ao Senhor. E agora
ele se encontra diante de dois grandes problemas. Primeiro é, Senaqueribe, o rei da Assíria, está querendo invadir Jerusalém, querendo destruir Jerusalém. E também o rei Ezequias adoece de uma enfermidade mortal, uma úlcera. E agora ele não sabe o que fazer, porque o rei da Assíria veio com um exército tão grande que, segundo os estudiosos, diz que havia mais soldado do que gente dentro da cidade. Ou seja, aos olhos humanos era impossível de Ezequias escapar. Por isso, Senaqueribe lançou muito insulto ao rei Ezequias, falando que ele já tinha destruído vários reis e ninguém podia livrar ele das mãos de Senaqueribe. Olha só o que Senaqueribe, a afronta de Senaqueribe não era simplesmente contra Ezequias, mas contra o Deus de Ezequias. Porque quando o inimigo afronta o povo de Deus, ele não está afrontando simplesmente um servo de Deus, ele está afrontando o próprio Deus do servo. Então Deus sempre vem na defesa dos seus servos. Olha o que Deus vai responder para Senaqueribe, que se acha tão grande porque destruiu vários reinos e executou reis de vários reinos. O Senhor diz assim para ele: eu, o Senhor, determinei essas coisas desde os dias remotos, as tinhas planejado e agora eu faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Ou seja, por que Senaqueribe tinha conseguido vencer vários reinos? Porque o Senhor já tinha determinado isso. Quando o homem pensa que está fazendo algo novo, trazendo glória para si, ele está simplesmente cumprindo uma agenda de Deus. É Deus quem reina, irmão. É Deus que está no trono, é Deus que determina as coisas. E as coisas só acontecem porque ele determina. O rei achava que ele era poderoso e tinha destruído vários reinos. E Deus diz assim: isso eu já tinha determinado, antes dos dias remotos, ou seja, antes que existisse mundo, ainda na eternidade já tinha determinado isso. E agora eu fiz acontecer. Por isso você fez montões de ruína desses reinos. E ele diz mais: por isso, os moradores debilitados andarão cheios de temor e de vergonha. Tornaram-se erva do campo, erva verde e capim do telhados, cereal queimado. Antes de amadurecer, mas eu sei onde você está, conheço a sua saída e a sua entrada. O seu furum contra mim, isso aqui é Deus falando para Senaqueribe, o teu furum contra mim, por causa do seu furum contra mim, porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, farei você voltar pelo caminho de onde veio. Olha aí que Deus está falando para um rei que se acha grande, porque destruiu vários reis. Deus revela que aqui dali já estava determinado por ele, pré-determinado. E ainda Deus diz: por causa do teu furor contra mim, da tua arrogância contra mim, agora eu que conheço a tua saída e a tua entrada, farei você voltar pelo mesmo caminho de onde veio. Aqui é o que Deus fala para esses exércitos grandes aí, essas pessoas grandes se acham poderosos, pessoas que dizem que são capazes de destruir o mundo. Eles não sabem que tudo que eles estão fazendo lá já foi pré-determinado por Deus. As coisas só acontecem, irmão, quando Deus determina. Em vez de, ao oposto que os homens aqui, os falsos mestres, querem determinar algo hoje, ele nem sabe que tudo enquanto já está determinado, nada mais falta ser determinado. Deus já determinou tudo que tem de acontecer. Agora os homens só cumprem a agenda já determinada por Deus.
Isso foi um recado que Deus mandou para Senaqueribe. Aí o rei Ezequias está doente e cercado por um enorme exército. Senaqueribe não, Ezequias está cercado pelo enorme exército do rei da Síria, que é Senaqueribe. E ele não sabe mais o que fazer. Então o profeta Isaías vai até ele e ao ouvir o recado de Isaías, aí ele se apavora ainda mais, porque o recado de Isaías é duro para ele. Isaías chega e diz assim, preste bem atenção, no verso... Vamos ler o verso primeiro, diz assim, por esse tempo, o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor, o recado do Senhor para o melhor rei que já tinha pisado na terra. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não escapará. Aqui foi um recado que Deus manda para o melhor rei já de Judá. O melhor rei que já houve em Judá. Até então, a palavra de Deus diz que não houve ninguém antes dele melhor do que ele, e nem depois dele houve outro igual a ele. Ou seja, esse era um rei que honrava o nome do Senhor. E chegou o dia da sua morte. Deus manda um aviso pelo profeta até ele. E o profeta diz para ele, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não vai escapar. Ezequias se viu, além de estar encurralado por um grande exército, se viu à beira da morte. Então, ele faz o que todo crente devia fazer. Mas somente uma pessoa que teme a Deus vai fazer isso que ele fez. Quando ele ouve esse recado do próprio Deus para ele, no verso 2 diz assim, então Ezequias virou o rosto para a parede. Note, Ezequias não ficou de pé porque ele estava doente, ele não podia mais nem se levantar, ele já estava com os dias contados. Naqueles dias ele ia morrer. Então ele deitado, não podia mais se levantar, só fez virar o rosto de banda, olhou para a parede e ali mesmo foi a presença de Deus ali mesmo, do jeito que ele estava. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, olha a ousadia da oração de Ezequias. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e com coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos. Vocês lembram de que eu já falei aqui que na oração Deus gosta de ser argumentado? Deus gosta de argumento na oração, não de repetição. Olha só o argumento que Ezequias diz, e foi um argumento convincente para Deus. Porque ele diz, olha Senhor, como eu andei em teus caminhos, eu honrei o teu nome, eu fui íntegro de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Tudo isso são argumentos, irmão, argumento que o homem de Deus deve colocar diante de Deus, porque Deus gosta de ser convencido pelos argumentos daquele que está orando. Em vez de a gente ficar repetindo a oração, Senhor, me dá isso, isso e isso, tem que argumentar com Deus, falar por que você quer. Ezequias, ele queria que Deus o livrasse tanto da morte pela doença, como também da morte pela mão de Senaqueribe, rei da Síria. E Deus ouve a oração dele. Não só ouve, como Deus responde a oração dele de imediato. Essa foi a oração respondida muito rápido. Nem todo mundo vai ter uma resposta tão imediata como Ezequias teve. Ezequias mal terminou de orar, o Senhor já tocou no coração de Isaías para que Isaías fosse até ele.
Quando Ezequias termina de dizer: Senhor, lembra-te de mim, que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. E quando ele ora e chora, a resposta vem depressa, porque Deus vê ali um coração sincero, Deus vê um coração reto, e Deus vê um coração aquebrantado. Além de ser um homem temente a Deus que andava no caminho de Deus, ele falou com sinceridade o que ele realmente tinha feito, e também chorou amargamente diante do Senhor. Aqui é uma oração sincera, irmão. E a resposta veio. Antes que Isaías, verso 4 diz assim, acompanhe. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte a Ezequias, príncipe do meu povo. Olha o modo que Deus tratava Ezequias. Príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor Deus de Davi, seu pai. Davi, seu pai, porque Ezequias vem da linhagem de Davi. Então, todos que vinham da linhagem de Davi eram chamados de filho de Davi. Inclusive, até o Messias, que veio da linhagem de Davi, é chamado de filho de Davi. Ele diz assim, continuando, o versículo 5 diz assim: ouvi as suas orações. Primeiro, Deus ouve oração, irmão. Como aplicação para nós, Deus ouve as orações. Quando nós oramos, irmão, temos que orar com confiança, como Ezequias fez. Ezequias orou com sinceridade e com confiança. E Deus ouviu as suas orações. Deus ouve as nossas orações. Quando nós oramos, quando nós entramos na presença de Deus com sinceridade e argumentamos diante do Senhor, Ele ouve, irmão, Ele para ouvir, que Deus gosta de ouvir as orações dos seus servos. Deus gosta de ouvir a voz da oração. Deus gosta de ser convencido pela oração. E Deus ouviu a oração de Ezequias. E não só ouviu a oração, como ele vai dizer assim, e via as suas lágrimas. Ou seja, Deus também via as lágrimas dos seus servos, irmão. Não tenha vergonha de orar e chorar, irmão, na presença de Deus, porque Deus, além de ouvir as orações, Ele vê as lágrimas dos seus servos, irmão. As suas orações não passam despercebidas diante de Deus, irmão. Deus vê as nossas orações, Deus vê as nossas lágrimas, e Deus responde às orações. Nem sempre do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer. Que Ele responde de acordo com a própria vontade dEle. E a oração de Ezequias foi respondida. Olha só o que o Senhor diz. Eis que eu o curarei, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Deus está dizendo, Ezequias, eu vou te curar, porque você orou a mim, eu responderei você com a cura. E não somente com a cura, porque Deus está prometendo curá-lo. Mas Deus está dizendo, e ao terceiro dia, ou seja, a cura veio tão rápido, que logo Deus vai dar até a instrução de como é que ele vai ser curado. Mas ele diz assim, eu vou te curar e no terceiro dia você já vai subir. Ou seja, a cura dele não foi uma cura longa, foi uma cura rápida, instantânea, que ele... Logo no terceiro dia, ele já estava pronto para ir adorar o Senhor no templo. Ezequias aqui está quase morto, ele não consegue nem se levantar da cama. E o Senhor disse que quando ele for curado, no terceiro dia, ele já vai estar pronto para subir no monte e orar ao Senhor no templo. Adorar o Senhor no templo. Ele vai dizer assim, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor e acrescentarei 15 anos à sua vida. Deus ainda, além de curar Ezequias, Deus ainda resolve abençoar Ezequias com 15 anos de idade ainda. Mais 15 anos de vida. E Ezequias, nesses 15 anos, Ezequias vai ter oportunidade de fazer filhos ainda, de gerar filhos ainda, depois de 15 anos.
Depois de ser curado, ainda teve mais 15 anos de vida. E não só isso, ele vai dizer assim: e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você como esta cidade. A resposta de uma oração sincera, irmão. Deus responde a oração e não somente com uma única bênção. Aqui Deus traz a cura, Deus ainda prolonga os anos de vida de Ezequias e Deus ainda livra Ezequias e a cidade onde Ezequias governa. Ou seja, a resposta de Deus veio múltipla para Ezequias. Preste bem atenção, irmão. E não só isso, e ele ainda continua o versículo dizendo: defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Como que ele terminou esse versículo? Como que Deus age? Deus age, irmão, é por amor dele e por amor dos servos dele. Ele coloca Davi, porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E ele coloca ele na frente, porque Deus faz a vontade dele. Deus aqui, ele diz: eu vou defender esta cidade, vou defender você e vou defender essa cidade, por amor de meu nome. Primeiramente, por amor de meu nome. Por quê? O que foi que Senaqueribe estava dizendo? Estava dizendo que nenhum Deus era capaz de livrar o rei Ezequias da mão dele. Ou seja, ele estava afrontando, não era um rei, ele estava afrontando, era o Deus do rei. Quando um ímpio, irmão, afronta um crente, ele não está afrontando somente o crente, ele está afrontando o Deus do crente. Porque quem conduz o crente é Deus. Quem sustenta o crente é Deus. Quem dá vitória para o crente é Deus. Quando o ímpio afronta o crente, ele está afrontando o Deus do crente. E aqui o Deus desse homem crente faz a promessa de livrar das mãos do rei da Assíria, não somente Ezequias, mas também a cidade de Ezequias, mas também a Jerusalém. E Deus fez isso, irmão. Deus fez isso. Primeiro, Deus livrou Ezequias da mão de Senaqueribe. Ezequias da mão de Senaqueribe, rei da Assíria. Olha a resposta de Deus contra o rei da Assíria. Acompanhe comigo no capítulo anterior, não precisa nem virar a página não, faz só voltar para o versículo 32. Eu vou ler o versículo 32 até o 37, diz assim. Eu vou ler, vocês só acompanhem. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará flechas alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampa de ataque contra ela. Pelo caminho de onde veio, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Portanto, eu defenderei esta cidade e livrarei esta cidade por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Novamente ele repete. Novamente o Senhor repete a promessa que já tinha feito para Ezequias. Agora em ação. E note o que foi que o Senhor fez aqui numa noite. Acompanhe, verso 35. Naquela mesma noite, o anjo, aqui não é nem é o anjo. O anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do arraial dos assírios. Do arraial dos assírios. De manhã, quando o restante se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres,
Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, Niroque, os seus filhos, Adrameleque e Sarezé, o matou à espada. Depois fugiram para a terra de Arate. E Azar-Radom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Note o que foi que Deus fez com o rei da Assíria, com Senaqueribe. Deus fez Senaqueribe voltar pelo mesmo caminho de onde tinha vindo a afrontar o rei Ezequias e a afrontar o Deus de Ezequias. Deus não permitiu que Senaqueribe entrasse na cidade, não permitiu que ele lançasse nenhuma flecha, não permitiu que ele entrasse com escudo, não permitiu que ele levantasse nenhuma rampa de ataque. E ainda o Senhor enviou o seu anjo à noite, e o seu anjo saiu no meio da noite e foi até o arraial do inimigo, o arraial do rei da Assíria, e ali matou 185 mil soldados. Note que ele não matou nem tudo, mas ele matou 185 mil soldados. Quantos soldados não estavam ao redor daquela cidade? E quando o rei Senaqueribe, com o resto que sobraram, acordaram de manhã, só viram cadáver no meio do arraial. Foi o que ele fez? Só fez levantar o acampamento e vazou. Só que mesmo assim Deus não deixou ele muito longe. Quando ele chegou na cidade dele, na hora que foi adorar o Deus dele, Deus fez com que os próprios filhos deles o matassem à espada. Isso Deus faz com os inimigos do seu povo, com aqueles que afrontam o Deus de Israel, com aquele que afronta o Deus vivo, irmão. Irmão, as pessoas morrem pela própria boca. As pessoas são punidas pelo que elas falam. Às vezes a gente fala besteira que a gente não tem conhecimento. E paga um alto preço pelo que fala, porque fala coisas que não sabe. Esse rei aqui não sabia que as vitórias que ele estava tendo tinham sido determinadas pelo próprio Deus. E ele se exaltou, se engrandeceu e ainda afrontou o próprio Deus. E Deus foi lá e fez ele voltar pelo mesmo caminho e ainda matou o seu exército, quase todo. E ainda matou o próprio rei da Assíria, Senaqueribe. Isso é o que Deus faz, irmão, com quem brinca com ele, com quem afronta ele. E aqui Deus defendeu Ezequias e a cidade de Jerusalém, por amor dele e por amor do seu servo Davi. Ezequias agora está livre da mão de Senaqueribe, mas não era só isso a promessa. Então, o verso 7 diz assim, Isaías disse mais, pegue uma pasta de figo. E eles pegaram a pasta de figo e puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Preste bem atenção, irmão. Quem curou Ezequias? Deus. Não foi Deus que disse, eu curarei? Foi o próprio Deus que curou. Mas como que Deus curou? Deus curou por meio de uma erva, por meio de uma pasta de figo. Ou seja, Deus curou por meio dos seus meios. Deus tem muitos meios para trazer a cura, irmão. E uma aplicação aqui para nós, irmão. Eu já vi muito crente dizendo assim, irmão, por que você busca médico, irmão? Você não pode orar e Deus te cura? Irmãos, as pessoas não têm entendimento que Deus trabalha de todos os meios. Deus tem muitos meios para trabalhar, irmão. Deus não está limitado a só um único meio. Porque Jesus naquela época curava
diretamente, pelo seu poder invisível ali, diretamente assim, um estralar de dedo, não quer dizer que todas as curas que Deus traz será da mesma forma. Hoje, irmão, Deus preparou bons médicos, Deus preparou uma boa medicina para ser usado em nosso favor, irmão. Deus cura as pessoas hoje pelos seus outros meios. Deus tem muitos meios para fazer a sua cura, o seu milagre, irmão. E nós não devemos ser ignorantes quanto a isso. Achar que toda a cura que Deus vai trazer tem que ser assim, de forma misteriosa. Não é só assim que Deus trabalha, irmão. Muitas pessoas morreram em casa por ignorância, por falta de médico, porque não foram atrás de médico, não foram atrás da medicina para se tratar, para se curar, por ignorância, porque achavam que se eles fossem atrás de um médico, eles não tinham fé. E não é isso, irmão. A fé verdadeira produz a obra. Então, o que um servo de Deus deve fazer? Primeira coisa, ele ora a Deus: Senhor, cura-me, Senhor. Bote bons médicos diante de mim, Senhor. Me conduza a uns bons médicos, a um bom tratamento para que eu possa ser curado. E assim Deus faz, irmão. Deus conduz a pessoa, prepara um bom médico, coloca no caminho dessa pessoa e dá sabedoria aos médicos para que os médicos dêem o diagnóstico certo e trate a pessoa. Isso é uma cura de Deus. Deus cura pelos meios, não é só de forma misteriosa, milagrosa, misteriosamente, mas é pelos outros meios. Ezequias foi curado por Deus só pelo meio da medicina da época. Fez uma pasta de figo e colocou sobre a úlcera, e lá ele foi curado. Ezequias recebe o seu milagre, o milagre que Deus prometeu para ele, através da boca do profeta Isaías. Ezequias recebe o seu milagre. Mas você lembra qual foi a resposta de Ezequias para Deus, quando Isaías trouxe a resposta da cura? O rei Ezequias disse assim: qual será o sinal de que o Senhor irá me curar, e que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Ezequias era ousado, irmão, tanto na oração, como também ele queria ter um sinal, ele queria uma prova de que Deus realmente ia cumprir com a promessa que Isaías estava trazendo de Deus para ele. Ele queria um sinal, pediu um sinal. Aí Isaías diz o sinal que Deus manda a ele. Acompanhe, preste bem atenção. Depois que ele pede o sinal de que ao terceiro dia ele já estaria curado, Isaías responde: o sinal que você receberá de que o Senhor, para indicar que ele cumprirá com a sua promessa. Você quer que a sombra adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? Para que nós entenda esse sinal que o profeta trouxe ao rei, temos que entender o que é essa sombra. Primeiro, ali, Acais, o pai de Ezequias, tinha construído uma torre. Naquele tempo, não tinha relógios eletrônicos, assim, para que você visse umas horas digital. Naquele tempo, as horas era medidas pela luz do sol. Quando eu era criança também, eu ainda vi muita gente na roça medir as horas pela sombra que o sol fazia nas palmeiras. Assim era, o rei construiu uma torre alta, e ali fez os degrauzinhos ao redor de um lado e do outro. E aonde a sombra ia, mostrava as horas do dia. A sombra ia pulando de degrau em degrau, e ali eles calculavam as horas do dia. Era assim que era calculada as horas na época. Então, Isaías disse assim:
você quer que a sombra adiante 10 graus? Porque é lógico, a Terra gira para frente. Relógio anda para frente. Não dá marcha ré. A Terra não volta de ré. Naturalmente, isso é impossível de fazer. Só que Ezequias, o rei Ezequias é muito ousado. Ele chega a dizer assim, é fácil adiantar, que não seja assim. Eu quero que ele retroceda. Você tem noção do que o rei Ezequias estava pedindo? Se a terra gira para frente, ele queria que a terra voltasse ao contrário de ré. Isso é impossível, não tem como isso acontecer aos olhos humanos. Mas isso não espantou o profeta, não. Quando o rei Ezequias fala essas coisas, se fosse no tempo de hoje, primeiro o pregador já ia perguntar se ele estava ficando louco, né? Como é que você quer que a sombra do sol volte de ré, se a terra só gira para um lado, não volta de ré? Só que o profeta Isaías simplesmente ouviu o que o rei estava dizendo e disse, então tá bom, se você quer assim, que assim seja. Ou seja, o profeta sabia que Deus era poderoso para fazer isso. Aí Isaías vai lá e entra na presença de Deus e ora a Deus. Olha só o que o profeta fez, o profeta Isaías fez. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor. E a resposta veio ligeiro. E diz assim, e ele fez retroceder. Rapaz, olha aqui o que Deus fez. Deus fez retroceder 10 graus. Ou seja, a sombra do relógio já estava até um certo grau ali da escada. Agora Deus, para mostrar que Ele é poderoso para cumprir a sua promessa, porque a promessa de Deus e realidade é a mesma coisa, Deus cumpre todas as suas promessas. Olha o que Deus fez. Deus mexeu na estrutura do universo. Deus fez com que a terra voltasse de ré. Já pensou no que Deus fez aqui, irmão? Está dando meio-dia. Mas como um homem de fé ora, Deus fez com que a terra voltasse de ré, voltasse para o lugar onde ela já tinha passado. Ou seja, é como se o dia voltasse a se tornar, já está meio-dia, agora voltasse as horas. 11, 10, 9, 8, 7, até a madrugada. Deus fez retroceder 10 graus. Ou seja, quanto Deus fez quase a metade do dia voltar de ré. Isso daqui, irmão, é para nós ver que o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, irmão, é um Deus que manda nos homens, manda nos animais, manda nos demônios, manda nos anjos, manda nos astros, manda em tudo. Ele está num trono, ele reina sobre tudo. Tudo está a seu favor. Tudo é como um ser vivo diante dele, que ouve a voz dele e obedece. Só os homens que é rebelde, mas os demônios obedecem, os anjos obedecem, os animais obedecem, os astros obedecem e os homens são rebeldes e não obedecem. Para você ver o que não é o homem, né? Mas aqui tem um servo de Deus clamando e Deus faz um milagre dos maiores já feito no universo, que foi fazer a terra voltar de ré. Mas essa não foi a única vez. Na Bíblia só tem 2 vezes que Deus fez isso. A outra, Deus não fez a terra voltar de ré não, mas fez a terra parar. Quando Josué orou ao Senhor, porque ele estava prestes a perder uma batalha, porque já estava chegando a noite, ia ficar escuro, e Moisés clamou ao Senhor, Josué clamou ao Senhor, e o Senhor parou o sol. Ele disse que parou o sol, mas é porque ele está mostrando a visão de baixo para cima. Quem olha de baixo para cima pensa que é o sol que gira, mas não é o sol que gira, o sol está parado, é a terra. Só que Deus mostra a visão do homem. Ele disse que fez o sol parar. Só que não foi o sol, ele fez a terra parar. Mas aqui o milagre foi ainda maior, porque ele fez a terra não só parar, ele fez a terra voltar de ré. 10 graus, mano.
Para você ver como é que Deus faz por uma oração sincera. Deus é capaz de mexer na estrutura do universo para atender o pedido de um servo. Ainda tem gente que diz assim, eu não vou orar não, que Deus não responde. Não vou orar não, que Deus não tem poder para responder. Se Deus mexe na estrutura do universo, irmão, não faz uma cura, um milagre pequeno demais, terreno demais. Esse é nosso Deus, irmão, a quem nós pregamos isso, nós temos que crer que Ele é poderoso para isso. Só que Deus tinha dado um recado para Ezequias. Vocês lembram que Deus tinha dado um recado para Ezequias no começo do texto? Dizendo assim, Ezequias, põe em ordem a tua casa. O que é que Deus estava dizendo para eles? Conduz a tua casa no caminho reto. Ezequias fez isso? Não. Ezequias foi o melhor rei de Israel. Não houve nenhum de Judá, não houve nenhum antes dele e nenhum depois dele. Só que depois dessa cura, Ezequias se rebela contra Deus. Deus dá uma ordem para ele, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa e organizar a tua família. Entendeu? Organiza a tua família. Coloca teus filhos no caminho do Senhor. Ensina a tua esposa no caminho do Senhor. Coloca a tua própria vida no caminho do Senhor. O Senhor fala isso para nós, irmão. Põe em ordem a tua casa. Isso é uma ordem que Deus diz para todos nós, que nós devemos pôr em ordem a tua casa. Ezequias estava condenado à morte. Deus atendeu o pedido de Ezequias para que Ezequias tivesse a oportunidade de botar em ordem a casa dele. E ele não foi capaz de fazer isso. Depois da cura, ó, ele fez como muitos fazem. Muitos, quando estão doentes, vêm para a igreja. Quando recebe a cura, ó, vazem. Ezequias fez do mesmo jeito. Ezequias recebeu o milagre. Diversos milagres aconteceu tudo junto aqui. E mesmo assim, ele não honrou o Senhor depois da cura. Ele endureceu o coração dele. E não conduziu a sua casa ao caminho do Senhor. Ele ainda gerou filho depois disso, irmão. Só que ele não pôs em ordem a sua casa, ele levou tudo na brincadeira. E quando ele estava para ser curado, o rei da Babilônia manda os seus emissários lá. Faz uma visita a ele. E quando ele chega ali em Jerusalém, na casa do Senhor, Ezequias se exalta, dizendo assim, olha o tesouro da casa aqui do Senhor, o meu tesouro. Ele deu um texto bem grande aqui, que eu não vou ler ele todo, mas ele não citou o nome do Senhor nenhuma vez. Ele disse assim, meu e eu. Ele colocou o eu na frente e o meu na frente, e não citou o nome do Senhor nenhuma vez. E por conta disso veio sérias consequências. Eu vou ler o texto, para que a gente entenda. O texto começa no versículo 12, ele diz assim, nesse tempo, Merodec Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu, bem como os estrangeiros, e lhe mostrou toda a casa do tesouro, do seu tesouro. Note aí, toda a casa do seu tesouro. Ele não disse a casa do Senhor. Ele diz toda a casa do seu tesouro. Prata, ouro e especiaria, óleo fino, seus arsenais e tudo que havia em seu tesouro. Note aí, seu tesouro. Não houve nada no palácio, nem nada em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e disse, o que aqueles homens disseram e de onde vieram? Agora é o profeta perguntando ao rei Ezequias. Ezequias respondeu, eles vieram de uma terra distante, da Babilônia. E o profeta perguntou, e o que eles viram em seu palácio? Ezequias responde o profeta, viram tudo, não há nada em meu palácio que não houvesse nada
no meu tesouro que eu não lhe mostrasse. Ou seja, Ezequias está dizendo, eu mostrei tudo que tinha no meu palácio, tudo que é meu, tudo que eu conquistei. Nada do que tem aqui eu deixei de mostrar. Eles viram tudo. Ele continua no verso 16. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Eis que virá dias em que tudo que houver em seu palácio, isto é, tudo que os seus pais juntaram até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e algum dos seus filhos, dos seus próprios filhos, gerado por vocês, daqui é filho gerado depois, serão levados para seres eunucos no palácio do rei da Babilônia. Note aí, irmão, que a resposta do Senhor, devido o rei Ezequias ter mostrado tudo no palácio e não ter dado glória a Deus, mas dito assim, isso aqui é meu, que eu consegui, que eu conquistei, é meu, só citou eu na frente, nada do Senhor. Então o Senhor mandou a resposta ligeiro, através do profeta Isaías. E o profeta Isaías disse assim, agora ouça, pois tudo que tem aqui será levado, não vai ficar nada. E mais, os teus filhos, gerados por você, agora serão levados e serão feitos eunucos no palácio do rei da Babilônia. Você sabe o que é eunucos? Eunucos é castração. É aquelas pessoas que são castradas para cuidar do harém do rei. Quando o harém leva um jovem que seja um jovem de boa aparência, para não correr risco de as suas mulheres ser levada pelos jovens, de haver alguma traição, o que eles fazem? Ele castra, ele capa os jovens para trabalhar no seu harém. Aí o profeta está dizendo, seus filhos serão levados e serão feitos eunucos. Olha a resposta do rei Ezequias, preste atenção à loucura do rei Ezequias. Então o rei Ezequias disse a Isaías, boa esta palavra do Senhor que você falou. Parece loucura, né não? O rei Ezequias está dizendo, o profeta Isaías está dizendo, eu estou dizendo para você, Ezequias, que tudo que há no seu palácio será levado, e seus filhos serão castrados, e você vem dizer que boa esta palavra. É mais ou menos isso a resposta do profeta para Ezequias. Ele disse, boa esta palavra. Por que ele disse boa? Continue o versículo. Pois ele pensava consigo mesmo, quando eu viver, haverá paz e segurança. Ou seja, o rei Ezequias não estava pensando em ninguém. Não pensou nos filhos, não pensou em sua família, só pensava nele. Depois da cura, ele se tornou egoísta, arrogante, soberbo, que ele não pensava mais em ninguém, só pensava nele. Ele disse assim, boa esta palavra, pelo menos em meus dias haverá paz, depois que eu morrer, estou nem aí para quem ficar. Isso era o que o rei estava dizendo, um rei que foi o melhor rei de Israel, se rebelou contra Deus, depois da sua cura. Olha aí o que um homem é capaz de fazer. E isso aconteceu. Os filhos dele foram levados mesmo. A Babilônia veio, levou o cativo, destruiu a cidade e levou o cativo tanto o rei, mataram o rei e depois levaram os filhos do rei e fizeram eunuco dos filhos do rei. Aqui nós vemos uma história de um homem que certo tempo andou no caminho do Senhor e depois se desviou do caminho do Senhor. Depois de receber o milagre. É o que acontece com muito. Mas nós devemos pegar esse ensinamento aqui, um ponto aqui muito claro para nós, põe em ordem a tua casa, porque essa aplicação é uma ordenança que Deus faz para todo servo dele, porque Ezequias estava prestes a morrer, estava doente, e ninguém está pronto para morrer se a sua casa não estiver em ordem. Entendeu? Você só pode dizer, eu estou pronto para morrer se a sua casa estiver em ordem. Porque os seus filhos são a herança do Senhor. A tua casa é a herança do Senhor. E se você só pensar em você, você será punido por eles.
Entendeu? Ezequias foi punido por conta disso. Punido de forma triste, porque ele foi morto e seu filho pagou o preço, porque foi levado, foi feito eunuco, foi castrado, capado e virou escravo do rei da Babilônia. Tudo isso por causa de um rei que se rebelou contra Deus e não pôs em ordem. Ele teve 15 anos de vida, 15 anos de saúde. Dali nasceu o filho. Provavelmente ele teve uns 13 anos para colocar o filho dele, ensinar o caminho do Senhor para o filho dele. E ele não fez isso. Perdeu a oportunidade de conduzir a família dele para o caminho do Senhor. E da raiz dele veio um rei mais rebelde do que o pai dele. Foi o rei Manassés. A família dele, o filho dele, mais velho, se tornou o pior rei de Israel, o rei Manassés. Tudo isso foi consequência de uma rebeldia de um rei. A rebeldia dos pais, Deus cobra nos filhos, até que o filho se arrependa. Se ele não se arrepender, será punido do mesmo jeito. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos ajude, irmão, para que a gente consiga compreender que a nossa vida aqui, irmão, é um ministério. Nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui passeando, não. Nós estamos aqui com um ministério. Deus nos deu o ministério. E o primeiro ministério nosso é a nossa família. Se nós não cuidarmos do nosso, irmão, nós não estamos prontos para cuidar dos outros. Ninguém pode cuidar dos outros de fora se não der conta do seu, da sua casa. E aquele que não cuida da sua casa, a palavra de Deus diz para essa pessoa assim: aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. É pior do que o ímpio, entendeu? Por isso nós devemos ensinar o nosso filho no caminho do Senhor, porque senão nós se tornamos tão pior do que o ímpio que não tem conhecimento de Deus. Amém? Vamos ficar